E quero começar abrindo espaço para você se apresentar, dizer para o pessoal aí quem é o Elisandro, quem é a DSI. Dê uma apresentação geral para o pessoal te conhecer aí, Elisandro. Legal, Ruivão. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito orgulhoso em participar dessa live. É o 5º episódio, né? Da 4ª temporada. É isso? 5º episódio da 4ª temporada, exatamente. É uma honra participar desse trabalho que você vem desenvolvendo e poder contar um pouquinho sobre os 28 anos de experiência que nós acumulamos participando do mercado de impressão. E também contar um pouquinho sobre a história da DSI. Então vamos embora, vamos contar essa história. Vamos lá. Eu sou Elisandro, sou um empreendedor, sou um cara que gosta de desafios, adora desafios, sou inquieto, sempre na busca de respostas e eu também sei que sozinho a gente não vai muito longe. Então, a gente sempre teve dentro dos valores esse pensamento de trabalhar em equipe, de trabalhar em parcerias. Então, esse é um pouquinho do pensamento do empreendedor Elisandro. Eu tenho 45 anos, tenho uma família, tenho um filho de 13 anos, uma menina de 4 anos, o Matheus e a Ana Carolina, que são também motivo de todo o trabalho que a gente desenvolve. Sou o irmão mais velho de uma família de 4 irmãos. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que se chama Ronda Alta, uma cidade que hoje tem 12 mil habitantes. Filho de pequeno agricultor, sempre passamos muito perrengue aí na infância. É uma história muito parecida com a maioria dos empreendedores aí que normalmente não começa com uma jornada bem árdua, né? Não tem tanta facilidade assim. Mas estamos aí, graças a Deus. Você fala isso, eu já me identifico com um monte de coisa. Assim, eu gosto de tentar entender os pontos em comum. Eu também sou filho mais velho, só que eu só tenho uma irmã. Também sou pai de família, a gente é mais ou menos da mesma geração, estou com 41. E o começo também, você teve pais agricultores, eu tive pais que nem existia microempreendedor na época, a gente tinha uma fabriquinha de pizza em casa e se virava com aquilo. E tudo isso forja muito a gente, né, Elisandro? Poxa, a gente está vivendo num momento, claro que o momento mais recente a gente está enfrentando todo esse problema da pandemia, mas a gente é privilegiado por ter essa evolução trouxe muita facilidade para nós, né? Então hoje a gente consegue se comunicar, consegue buscar informação, coisa que era muito diferente lá atrás, né? Mas durante o decorrer aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como era dura a vida do empreendedor. Ainda mas já foi muito mais, né? A tecnologia ajuda um bocado, né? A gente veio de uma era analógica, a gente está nessa transição. Quem já nasce no digital já nasce muito mais fácil em vários pontos, né? Mas eu achei uma ótima introdução, já dá para a gente deixar de registro aqui quem você é, de onde veio. E aí, o podcast, Elisandro, ele sempre começa com 3 perguntas em sequência, tá? A primeira a gente quer conhecer o seu dia 0, que é o dia que você acordou e falou assim: caramba, eu preciso ganhar o meu dinheiro. O que eu vou fazer aqui? Não importa o que você fez, se você foi empreender com alguma coisa na escola, na infância, se você foi procurar emprego, a gente quer saber o seu dia 0, depois o seu dia onde o céu vira ciano e onde o seu sangue vira magenta. Então a gente vai fazer essas 3 perguntas na sequência. A primeira é essa: quando foi que o Elisandro acordou e falou: tenho que ganhar meu dinheiro? Qual foi o primeiro real que você ganhou na tua vida? Adriano, eu trabalhei desde muito cedo. Você sabe que quem nasce no interior, no sítio, tem que ajudar os pais. E o fato de ter 4 irmãos tinha que ajudar a cuidar os pequenos também. E a agricultura, há um tempo atrás, a agricultura também passou por um momento de transformação. Hoje a gente se fala em agronegócios.
Na época, Sim. a gente trabalhava com agricultura de subsistência. Era Tem agro-startup, hoje em dia não é nem mais agronegócio, já foi para agro-startup já. olha só. E na época, poxa, era tudo muito mais difícil, né? Então eu trabalhei com meus pais até uma certa idade, ajudando nos trabalhos lá do sítio. Mas nesse momento eu já percebi, poxa, eu preciso ganhar um dinheirinho, porque nunca faltou nada com meus pais, mas sabe aquela vontade de você ter tua grana, né? E eu fiz várias tentativas aí, mas isso ainda muito moleque. Do tipo juntar ferro velho para tentar vender para ganhar dinheiro. Em uma determinada ocasião, eu tentei organizar um torneio de futebol lá com a turma lá da minha comunidade, botar um prêmio mas não deu certo. Frustrou porque as inscrições não cobriram o investimento. Então a gente teve que cancelar, abortar o campeonato lá, não deu certo. Mas eu acho que já começar falhando é bom, né? Que aí já mostra a porrada que é o mercado já. Começar falhando já é o mercado te dando uma porrada já. Eu acho que faltou planejamento naquela ocasião. Mas aí eu consegui ganhar algum trocadinho criando coelho. Olha só, nós morávamos lá no sítio, tinha muita matéria-prima, tinha alimento lá para os bichinhos, e aí eu criei uns coelhinhos lá e vendia e ganhava um troquinho. Mas isso com 12 anos de idade, né? Era muito moleque. Você consegue lembrar o que você fez com esse dinheiro do coelho? Eu comprei o relógio. O primeiro investimento foi o relógio. Lembro, sim. Pô, tem fatos que a gente não esquece, né? Eu pergunto isso porque mostra muito da origem, né? Essa cabeça aí, o menino que comprou o relógio, talvez até hoje, quando você compra alguma coisa nova, você deve lembrar daquilo, porque a sensação é mais ou menos a mesma. Eu conto em todos os podcasts, porque o convidado não sabe, mas o meu dia zero eu tinha uns 7, 8 anos, eu peguei meus gibis antigos e fiz uma mini banca de jornal na frente de casa, numa maletinha de madeira, e meu objetivo foi vender os gibis velhos para comprar gibi novo. Eu gostava de ler gibi. Então, sempre a gente tem uma motivação assim, né? Alguma coisa que a gente mira e isso faz a gente sair do lugar e ir atrás de ganhar dinheiro, né? Isso te dá vontade de ganhar dinheiro e é da onde você vai buscar teu primeiro real, né? E aí você veio nessas... Marca demais. Eu me sinto ainda comprando o primeiro gibi ainda. A história é legal. E coelho é bom que ele dá lucro, né? Ele reproduz rápido, né? Ele tem uma rotatividade boa, coelho. Só que ele come muito, né? Então tinha que trabalhar bastante para alimentar os bichinhos. Você lembra quanto tempo você ficou com criação de coelho? Eu comecei eu tinha uns 12 anos. Não foi muito tempo, não, porque aí, quando eu completei 14 anos, de 14 para 15 anos, lá na Ronda Alta é uma cidade pequena, mas eu morava no interior de Ronda Alta. Então só tinha até a 8ª série. E aí os meus pais tiveram a lucidez nesse momento de buscar uma escola melhor para mim. E eu, com 14 para 15 anos, eu fui no internato. Fui estudar no seminário diocesano de Passo Fundo. Então aí tive que me desfazer desse meu primeiro empreendimento e fui para lá. Mas foi um momento assim que certamente esses 3 anos que eu passei lá ajudaram muito na base de quem eu sou hoje. Aprender a ter responsabilidade, aprender a disciplina, aprender a ter independência, né? Então acho que foi um momento assim muito válido para mim, além da qualidade do ensino, né? Que eu tive aula de inglês, francês, latim, então algo que eu não teria oportunidade se eu tivesse ido para algum outro local. Então isso eu agradeço aos meus pais e certamente foi um bom start assim para minha vida
que depois veio a ser profissional, né? Naquele momento a gente se dedicava só aos estudos mesmo, era um internato, trabalhava só com trabalhos, cuidar lá o local, enfim. Mas foi uma fase bem bacana. Então, esse fim do internato, esse período do internato coincide com o fim da tua época escolar, de primeiro grau, segundo, ou não? Foi o segundo grau. Chega o segundo grau. Segundo Hoje grau, mudou né? um pouquinho como se conta os anos Eu nem sei escolares, mais como mas fala. vira uma confusão. Eu sou da época de que tinha do primeiro ao quarto ano, depois quinta, sexta, sétima e oitava, e primeiro, segundo e terceiro ano. Agora aumentou o número de turmas e tá uma confusão, né? E eu acho que ainda é ensino médio e ensino fundamental. A gente fez primeiro grau e segundo. Isso aí já é. A gente já tá ficando dinossauro já, Elisandro. Qual foi o dia que o céu virou oceano para você? Qual foi o primeiro contato que você teve com impressão como negócio? Conta pra gente. Sabe que quando eu finalizei o meu segundo grau, eu tive que tomar uma decisão. Na época, para você cursar uma faculdade, era muito mais difícil do que hoje. Não se tinha faculdade pública e os preços eram muito caros. Então eu tive que optar, ou eu vou buscar um trabalho, ou não tinha muito o que fazer, tinha que trabalhar. E entre procurar um emprego formal e tentar montar um negócio, eu optei por fazer um curso de serigrafia para trabalhar como autônomo. E então acabou as aulas já no mês de dezembro, eu fiz um mini curso, foram 3 noites assim só para pegar as noções básicas, né? E aí em janeiro já estava trabalhando. Então meu primeiro contato com a impressão já foi no meu primeiro trabalho, meu primeiro não foi um emprego porque na época tinha uma indústria lá em Ronda Alta que tinha estrutura, tinha todas as máquinas de silk e não tinha quem trabalhasse. Então, a gente fez uma parceria, eu entrava com a mão de obra, com a parte de conhecimento, fazia os trabalhos para essa empresa e no tempo que folgava, eu podia buscar outros trabalhos. E aí a gente trabalhava com comissionamento, né? Dividia os custos e dividia a lucratividade que dava. Então, esse foi o primeiro momento assim que eu tive contato com impressão. Isso em 1992, início de 92. Então fazem 28 anos. Cara, a gente, como passa rápido, né? Faz já um bom tempo. Por que você foi fazer serigrafia? O que deu na telha? Vou entrar nesse curso de serigrafia. Eu sempre gostei de fazer desenhos. Então tinha um pouquinho a ver com o que eu gostava de fazer, mas foi mais por oportunidade mesmo. Na ocasião tinha a Laísa Confecções, era uma empresa que tinha uma estrutura de silk lá e não tinha pessoas para trabalhar. Estava iniciando nesse segmento. E aí a gente fez esse casamento aí. Por algum tempo eu trabalhei lá como num formato de parceria. E aí eu percebi que o silk era bem flexível, a gente conseguia fazer muita coisa. Então, comecei com a serigrafia, com silkscreen, camisetas, mas logo a gente evoluiu para adesivo, para brindes, para uma série de outros materiais que a gente conseguia imprimir. Então, foi esse o meu primeiro contato, a minha primeira vivência com esse mundo de impressão. Quando a gente começa a viver com impressão, as coisas ficam esquisitas, né? A gente passa a julgar a impressão dos outros, né? Onde a gente olha, a gente vai ver se tá bom, se a cor tá certa, se o cara usou um material diferente. Com serigrafia deve dar a mesma coisa também, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tinha quantos anos nessa época do curso de serigrafia? Eu tinha 17 para 18 anos. Então, foi mais ou menos um ano trabalhando nesse formato. E aí, já no ano seguinte, os meus pais me emanciparam, porque não tinha idade ainda para ter empresa, e a gente montou uma sociedade, eu e a minha mãe. A minha mãe sabia costurar, então a gente acabou fazendo uma sociedade, fazendo a nossa primeira empresa.
E aí a gente viveu um período, não sei se você chegou a ser mais novo do que eu, mas 93, 94, foi aquele momento da economia de plano cruzeiro cruzado, cruzeiros novos, e aí 94, o final de RV, 94. Né? Conversão de cruzeiro isso. para real usava o RV, era um caos isso. E aí a inflação fazia com que você não... Era um momento muito delicado. Teve meses que a gente teve inflação de 80% ao mês. Era algo assim absurdo, né? Muito difícil de se planejar. E aí também o meu pai, que era pequeno agricultor, quebrou nessa época, passou por dificuldades. E aí, e olha só, tem empresa que começa com pouco recurso, tem empresa que começa sem recurso. Nós começamos com dívida, né? Criando a empresa como uma alternativa para a renda, para tentar fazer algo diferente, né? Então a empresa ia pagar as dívidas que estavam quebradas da agricultura. Exato, então foi... caminhozinho fácil que você escolheu, viu? Foi um momento bem duro. E além disso, o acesso à informação era muito difícil, né? Eu lembro que a fonte de informação que nós tínhamos eram os classificados do jornal ou as páginas amarelas da lista telefônica. Ou então você tinha alguém que indicava para você, lá você consegue tal material. Mas fora isso, os meus trabalhos de aula eram feitos com pesquisa na enciclopédia Barça. Então, olha só que mudança, hein? Eu tinha uma enciclopédia Barça em casa de um tio que me deu, era uma versão de 1972, e isso eu estava nos anos 90 usando ela. Então você vê, um gap de quase 20 anos de atualização para você poder fazer trabalho, né? E assim, ele deu a enciclopédia dele lá de 72, ou seja, não foi uma coisa que eu comprei porque era caríssimo a enciclopédia Barça. Ou a gente ia na biblioteca também para poder pesquisar alguma coisa. Agora, isso que você tocou das páginas amarelas, eu passei um pouco por isso, né? Principalmente se você quisesse vender. Não tinha para onde ir, era pegar o catálogo impresso, para quem não sabe, para quem é mais jovem, era um livro dessa grossura, no tamanho de uma folha A4 quase, e aí você ia lá que nem um dicionário, para quem você queria vender, para qual ramo, ele era organizado por ramo, e telefone e ligação. Você fez essa experiência comercial, deve ter começado a sua experiência comercial desse jeito, ou não? Foi mais ou menos isso. E, era um anúncio que durava 1 ano, 2 anos, né? Então você imagina como as coisas eram demoradas, né? Às vezes ligava, o cara já tinha fechado a empresa, você ficava lá feito besta, incomodando uma dona de casa agora que está com aquele número. E não era... Isso falando em estrutura, né? Em infraestrutura, em tecnologia da época. E aplicando isso na serigrafia, foi um momento em que não tinha computação gráfica. Para se fazer uma matriz, tinha que se fazer os desenhos com caneta de nanquim. Talvez quem viveu um pouquinho, conheceu esse mercado, vai saber do que eu estou falando. Mas você imagina você fazer um produto personalizado, uma estampa, onde você tinha que primeiro esboçar isso, desenhar à mão, fazer cor por cor, porque tinha que fazer os encaixes. Então, era realmente um trabalho muito artesanal, que demandava muito tempo. A parte técnica roubava muito tempo. Então, não sobrava nem muito tempo para planejar, para fazer planejamentos, porque a parte difícil era fazer a técnica mesmo, era muito, muito rudimentar. E aí, nos anos de 95, 96, por aí, entrou a computação, começou a aparecer a computação gráfica aqui no Brasil, né? Então foi uma revolução, você conseguir digitar uma frase, escolher a fonte, escolher o tamanho, espichar. Isso revolucionou o mercado. E aí, o nanquim você não podia errar, né? Você estava desenhando tudo que você precisava imprimir. Se no fim você errasse uma coisa, era amassar tudo aquilo, joga fora, faz outro. Não tinha o que fazer.
E junto com isso veio o telefone celular, depois surgiu a internet. Então, pô, aí a coisa começou a andar, né? Porque até então era tudo muito difícil. E, e só para fazer uma timeline, né? Depois, lá em 2005, começaram a surgir tecnologias digitais, e aí está no que a gente está hoje, né? Eu queria perguntar, quando foi que você viu a primeira plotter para fazer qualquer coisa nela? Que ano foi mais ou menos isso? Eu acho que foi ali por 2000 eu não tenho a data exata, mas acho que foi 2005, 2006, 2007 talvez, 2006. Acho que foi mais ou menos por esse ano que eu tive contato com a sublimação digital. Então eu acho que foi nesse momento que eu encontrei um propósito. Poxa, essa é uma técnica, uma tecnologia que vai mudar o mercado, que vai ajudar pessoas e que vai revolucionar. Não precisava. A gente já tinha mudado do desenho manual para a arte final. E de repente vem uma tecnologia que elimina também toda aquela parte de fazer matriz. Então, poxa, eu percebi que isso era uma oportunidade. E eu poderia ajudar pessoas também, porque era bem no início, muito poucas pessoas conheciam. Eu sempre fui muito curioso, sempre pesquisei. Então, eu fui um dos primeiros a começar a utilizar a sublimação e percebi aí uma oportunidade para levar para outras empresas, para outros profissionais, ajudar eles a ser mais produtivos, ter mais qualidade, mas também vi isso como um negócio, como uma oportunidade. Ajudar é bom, mas se puder ajudar fazendo negócio, melhor ainda, porque todo mundo ganha com isso. Eu acho que nesse momento, sim, que a gente se achou, se engrenou, e não que tenha sido todo esse conhecimento adquirido durante por mais ou menos uns 10 anos, que aí a gente passou por comunicação visual e fábrica de embalagem. Sabe quando você fizemos um pouquinho de tudo nesse período, só que isso nos ajudou muito quando a gente entrou, mudou o foco de produção para fornecedor. Nós tínhamos uma bagagem de conhecimento para ajudar as pessoas que buscavam um fornecedor. A gente fazia muito mais do que uma venda. A gente conseguia dar uma consultoria e entender quais eram as dores, quais eram as dificuldades ou as expectativas desse empreendedor que estava buscando uma solução. Você ficou quanto tempo como produtor até virar fornecedor? Você lembra quanto tempo você produziu para o mercado? De 92 a 2000 foram uns 12 anos, uns 10 ou 12 anos de pé no chão de fábrica mesmo, né? Operando. E aí a gente passou por todos os processos. O meu primeiro, só curiosidade, né? Não sei em que época você pegou, mas o meu primeiro contato com CorelDRAW foi na versão 3, CorelDRAW 13. Então foi bem lá atrás, né? Bem no comecinho. Instalava com um monte de disquete, né? Uns 20 disquetes para instalar o Corel. Você lembra disso? Lembro sim. Pô, aquele bolachão. Não, tinha primeiro o bolachão, né? Depois o disquete diminuiu um pouquinho, depois tinha o zip drive, e depois CD. E, pô, hoje não existe mais nada disso, né? Tá tudo na nuvem. Baixa da internet e ainda reclama se a internet não estiver tão rápida, né? Que não tem mais internet lenta, não está tão rápida hoje. Você acha que, Elisa, esse momento aí que você teve contato com a serigrafia, com a sublimação digital, você acha que esse é um momento que pode se chamar do teu momento sangue magenta, que você parou e falou, caramba, eu quero levar isso pro resto da minha vida? Que até agora você está na impressão, lá desde o curso de serigrafia para cá, é o que você se dedica. Você acha que esse momento, quando você viu sublimação, é o momento chave que ligou e falou, daqui para frente é isso que eu quero fazer? Ou não, tem um outro momento? Não, foi esse momento. Esse foi o divisor.
vi ali uma oportunidade. E depois, entrando para o mundo digital, a gente evoluiu o mix de produtos, né? Criamos uma empresa destinada a isso, a DSI, Sistemas de Impressão, mas o pontapé inicial foi esse mesmo. Foi A o DSI foi processo produtor? A DSI foi produtora também ou ela já virou fornecedora? Não, a DSI já entrou como distribuidora. Eu participei, eu já tive fui sócio de 4 CNPJs já. Tinha a empresa de estamparia, confecção, aliás, estamparia e comunicação visual, que ainda existe essa empresa. Hoje os funcionários que trabalhavam comigo assumiram e tem uma bela estrutura. Essa foi que você começou com sua mãe? Isso, essa mesma empresa que a gente começou, eu e a minha mãe, depois de uns 5 ou 6 anos, ela se transformou em 2 empresas. E essas 2 empresas existem. A empresa de confecção é a minha irmã que cuida hoje, uma estrutura também muito bacana, com muita tecnologia, qualidade. Então, me orgulha muito saber que esses negócios iniciados lá atrás continuam ajudando pessoas, gerando renda. Pagou as contas do negócio do teu pai lá? Que esse foi o objetivo, no fim das contas, que começou tudo, né? Uma vida melhor para toda a família, né? Então, isso foi muito gratificante. Eu só tive um CNPJ que eu fui sócio, que esse não... que a gente começou uma importadora, e aí eu tinha um sócio, mas aí não bateu muito... A gente pensava um pouquinho diferente, aí funcionou um tempinho e aí não deu certo. E essa acabou, não existe mais. Sócio, o pessoal tem medo de fazer sociedade, que acha que sócio sempre vai dar errado, mas nem sempre é assim. Às vezes abre e não dá certo, tá tudo bem, toca para frente e acha outros sócios, né? Você hoje tem sócios na DSI, como tá a tua organização na DSI? A DSI é uma empresa individual, uma Ireli. Então tenho minha esposa de sócia, a Silvane, que me ajuda muito também, mas não é uma... A gente trabalha com parcerias, então nós temos unidades que têm responsabilidades, que têm obrigações, mas a responsabilidade, o CNPJ, não tem sociedade, não. Teve uma pergunta aqui que mandaram para você, ó, o Old Marschor. Qual foi a primeira plotter de sublimação que você utilizou? Eu acho que é essa do momento aí do Sangue Magenta. Você lembra qual era? Uma Epson Estilos 9600. Era uma tartaruguinha, fazia uns 2 metros de impressão por hora. Se fazia. Ó, você já reclamando, era muito mais rápida do que no Nanquim. Olha só, como a gente acostuma com as coisas boas, né? Acostuma fácil e reclama depois. Se queixando aí, fazendo Nanquim. Qual era a produção do Nanquim? Você fazia o quê? Você tem alguma ideia de quanto você conseguia produzir por dia? Nem se compara, né? Se demorava um dia para fazer a arte final, ali, o desenho, né? Então, poxa, era muito demorado. Imagino. E aí a gente já vai, se acostuma, reclama e começa a se queixar das coisas, mas a tecnologia só traz benefício no fim das contas pra gente. Não, é verdade, verdade. E nessa época que a gente começou a trabalhar com sublimação, né, não se tinha soluções pensadas para isso, eram adaptações. Então essa Epson Estilos 9600, que foi o primeiro plotter, era um equipamento desenvolvido para outra finalidade, que a gente transformava ele, utilizava tinta sublimática, funcionava, mas também dava muito problema. A tinta não tinha, a cabeça de impressão não tinha sido feita para aquela finalidade. Então entupia. Durava aí 7, 8 meses, tinha que trocar a cabeça de impressão. Mas mesmo assim, era uma evolução e trazia muitos benefícios. Claro que se a gente for pensar hoje, nós temos equipamentos, a gente fornece equipamento com 3 anos de garantia, com velocidade de impressão que não se compara. Então, como facilitou as coisas? E aí o empreendedor, nesse momento,
Ele não precisa ter aquela preocupação em resolver problema, em como que eu vou consertar minha impressora. Ele consegue dedicar tempo para pensar no seu negócio. Sim. E a parte de produção, ela tem pessoas pensando e pessoas que dão esse suporte. Então, isso foi um ganho muito grande, né? Você faz esse comparativo, se a gente olhar para o dia de hoje, deixa eu só dizer o que ele falou aqui, ele disse que te ganhou nessa, que a primeira dele foi uma 7880 adaptado. Deve ser Epson também. Então ele ganhou, deve ter ido um pouquinho mais longe nessa história. Já era uma evolução, já era outro modelo. E engraçado que a gente fala, se a gente fazer esse parâmetro para o dia de hoje, na época você usar uma plotter adaptada era o que tinha, não tinha opção. Se você quisesse ter uma plotter de sublimação mesmo, você ia para coisa de R$ 1 milhão de reais por aí, ia ficar uma coisa muito cara. Hoje em dia não, hoje você tem plotters de sublimação acessíveis, plotters de solvente acessíveis, mas o pessoal ainda cisma de começar com uma base d'água adaptada ou com uma caseira adaptada, e isso é difícil de entrar. Por que você acha que é difícil de entrar na cabeça do pessoal que máquinas adaptadas não é o melhor começo, ela vai dar problema, é uma adaptação a gambiarra? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu te pergunto porque eu não consigo ainda achar uma resposta para dizer assim, não pegue gambiarra, você vai começar um sonho, vai começar seu negócio, você vai começar com a gambiarra. Qual é a tua opinião sobre isso? É falta de fazer conta, falta de informação. Se você montar um TCO é uma planilha com custo operacional do equipamento, olhando mais a longo prazo, você vai chegar à conclusão de que não é viável. Você pode até pagar mais barato, você vai ter um desembolso menor, mas se você considerar todos os fatores, que vai desde economia de tinta, de produtividade, enfim, considerando todos os fatores, você vai chegar à conclusão de que não vale a pena ir para gambiarra. E a gente não está nem falando em dor de cabeça, que talvez esse tenha um custo maior ainda. Tem uma entrega para fazer, tem uma produção com data, e aí o equipamento não funciona. E aí você perde o cabelo, né, tentando resolver. Então, essa tranquilidade, além dos benefícios financeiros, essa tranquilidade de você poder contar com uma solução que, quando você precisa, ela dá conta e te atende, isso, poxa, não tem preço, né? É impressionante como nascem muitos negócios de impressão sempre. A gente recebe aqui no Portal Impressor muita gente falando, estou começando agora, mas quase ninguém foca em planejamento, foca em se organizar, em ver o custo da coisa em 1 ano, em 2. E aí eu queria voltar na tua história. Você começou empreendendo, mas eu imagino que você não começou com planejamento. Quase ninguém começa. Ou começou, você já no primeiro empreendimento planejou. Quando foi? O que aconteceu para você falar, não, preciso me planejar? E qual foi esse primeiro planejamento? Assim? Você consegue lembrar desse momento? Eu senti a necessidade de voltar a estudar. Isso já fazia uns 8, 9 anos que eu estava no mercado. Eu percebi, poxa, não está faltando algo, né? Só trabalhar não está dando certo. Então foi nesse momento que eu voltei para os bancos da escola, aí cursei administração e comecei a enxergar um pouquinho sobre a necessidade de você fazer esse planejamento. Não tem como. Se você pode até acontecer de você ter sorte, algumas coisas darem certo em alguns momentos, mas se você não sabe para onde você está indo, para onde você quer chegar, os custos que você vai ter não tem como ser sustentável no longo prazo, né? É só sorte mesmo, né? Não tem outra coisa. É contar com a sorte e ir embora, se ele não planeja. Os anos não foi diferente comigo também. Foi muito no acaso, aproveitando algumas oportunidades, sem muito planejamento. E muita perseverança, muita persistência. Talvez esse tenha sido um dos segredos de conseguir, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, conseguir
superando e tocando para frente. E também porque não se tinha muita opção, né? Ou dava certo ou dava certo. Tinha que não tinha um plano B. A gente estava falando de uma época que não tinha onde estudar planejamento. Hoje tem, né? Hoje você consegue aprender fácil. Não se planeja quem não quer, no fim das contas, né? Claro que a faculdade de administração vai dar uma bagagem de planejamento completamente diferente de quem vai no Google, pesquisa e tudo, mas dá para começar. Antigamente não tinha, você não tinha fonte nenhuma de nada. Nem na Barça tinha planejamento lá. Não dá para a gente aprender na Barça isso. É aquela história que o pessoal fala, eu não tenho tempo, não dá para planejar, tem que vender. É outro mundo, é outra realidade, não dá para fazer um paralelo. Dá tempo, dá para fazer, até porque isso tem que ser parte do teu dia a dia. Se você não tirar uma horinha, um tempinho para planejar, é como se fosse você andar com um carro com 3 rodas, ele vai andar. Mas em algum momento ele vai dar uma arrastada, vai quebrar coisa lá. Então o planejamento tem que ser parte da tua rotina. E aí é onde eu queria chegar nessa história. A gente publicou até no portal Impressor, vocês publicaram nas comunicações de vocês também, que vocês acabaram de ser reconhecido pelo 2º ano consecutivo como o maior canal de vendas Epson de impressoras de grande formato. Falei certo, é isso mesmo? É isso mesmo. Da América Latina, não é? Não é o maior canal de Ronda Alta do Rio Grande do Sul, do sul do país, não, é da América Latina. E aí, eu imagino que deve ter tido um bocado de planejamento para chegar lá. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, de onde é que a DSI parte, como que a Epson chega nessa história e como é que vocês chegam num reconhecimento tão importante por 2 anos seguidos. Como é que a mente do empreendedor Elisandro trafegou por esse período todinho aí? Finalzinho de 2012, início de 2013, vieram equipamentos originais. A Epson trouxe soluções para esse mercado. E nos convidou para ser um canal distribuidor, porque a gente tinha uma expertise, tinha uma vivência nesse mercado. Que ano foi esse? Mas a gente era finalzinho de 2012, início de 2013. Até então ela só tinha cabeça em outros equipamentos, ela não tinha máquina própria nesse período, né? A Epson fornecia cabeças de impressão para outros fabricantes, mas não desenvolvia equipamentos próprios, equipamentos de grande formato. A partir desse momento, ela mudou a estratégia, continuou fornecendo tecnologias desenvolvidas até nesse momento para os concorrentes, para os parceiros concorrentes, e as tecnologias novas a Epson aplicou nas máquinas desenvolvidas pela Epson. Então, se a gente vai olhar os equipamentos que usam cabeça DX5, DX6, DX7, é uma tecnologia que ela foi desenvolvida há vários anos. Hoje a gente tem cabeças de impressão com tecnologias bem mais evoluídas, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. A Epson acabou vendo um potencial nesse mercado e trouxe soluções. E aí, quando a gente começou a trabalhar, nós éramos um canal. A Epson divide, tem canal regional, que atua localmente, né, e tem canal nacional. Nós éramos um canal regional, que atuava no Rio Grande do Sul. E qual que foi a estratégia? Eu percebi que os grandes players, os distribuidores, estavam em São Paulo. Então, era difícil para a gente competir estando lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente buscou uma estratégia e também focado na dor do cliente, né, em tentar resolver uma dor do cliente. A gente percebeu que estar próximo do cliente seria um diferencial para nós. Sim. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi buscar parcerias em locais. A gente buscou capilaridade. Você está em Caruaru, né? A nossa primeira unidade DSI fora do Rio Grande do Sul foi na Paraíba. Não, tão longe assim? A gente atravessou o continente. E essa estratégia deu certo. A gente foi aumentando as unidades, os parceiros que nós tínhamos, e foi fortificando essa proximidade com o cliente. O cliente percebeu o valor nisso.
em você ter alguém ali do teu lado que vai resolver os teus problemas, que vai entregar rápido, que está ali para te ajudar, né? E aí a gente acabou replicando para diversas outras unidades. Hoje nós temos unidades em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Belém, Recife, Alagoas, Vitória, Aracaju. Não sei se eu esqueci de alguma aqui, mas a gente está com 13 unidades DSI que a gente consegue fazer uma cobertura nacional. Então a gente fez o caminho um pouquinho inverso. Ao invés de a gente ter uma estrutura em São Paulo e daí fazer o movimento para o restante do país, a gente fez o contrário. A gente foi subindo o país, escalando o país. A gente foi criando uma estrutura e depois a gente teve... Agora a gente tem uma unidade de São Paulo muito bem estruturada lá, mas foi uma das últimas unidades. Então a gente acabou percorrendo um caminho... São Paulo foi uma das últimas. São Paulo foi 2018. Não foi das últimas, mas nesse movimento ela não encabeçou esse trabalho. Ela acabou entrando depois. E isso porque a gente conhecia as nossas limitações, os nossos pontos fracos e sabíamos no que nós éramos bons. Então a gente aproveitou o que a gente tinha de ponto forte e criou uma estratégia para poder superar os pontos fracos. E isso foi dando certo, tanto certo que deu que a gente, por 2 anos consecutivos, aí a gente ficou como principal distribuidor Epson na América Latina. Mas também não fosse isso. Talvez esse tenha sido a nossa estratégia de estrutura. Mas, além disso, o treinamento, buscar pessoas alinhadas com os valores que a gente acredita, treinar esse pessoal, buscar pessoas que tinham conhecimento nessa área, foi um grande diferencial. Que não é só vender, né, Elisandro? Vocês não estão estruturados só com comercial para fazer esse atendimento todo. Tem todo um outro bastidor de outras áreas que envolve o universo da DSI, né? Hoje toda a nossa equipe está preparada para dar consultoria. Eles ajudam o empreendedor a encontrar o equipamento que vai atender a demanda. Tentar adequar o investimento para que realmente não esteja abaixo da expectativa, mas que também não imobilize dinheiro em algo que de repente não tenha a necessidade para isso. Então a gente, antes de fazer uma venda, o nosso consultor faz muitas perguntas e tenta entender o negócio para daí também sugerir e tentar. Hoje muito cliente já vem com muita informação, né? Essa facilidade em buscar informação. Mas o consultor acaba validando aquela informação, acaba dando essa segurança também para quem está investindo. Uma plotter de impressão não é um investimento tão pequeno assim. Então, tem muitos empreendedores que juntam uma grana durante um período e está fazendo um investimento que custou muito suor para ele juntar aquela grana. Então, isso não pode acontecer sem planejamento, sem segurança para ele de que ele está no caminho certo, de que ele vai ter resultados. E isso a gente ajuda as pessoas a tomar essa decisão. Isso é parecido com o que a gente tem pregado ultimamente no portal O Impressor e todo mundo sabe, a DSI está com a gente desde fevereiro. Publicamente, agora é a oportunidade da gente poder te agradecer, Elisandro, de estar patrocinando o portal Impressor. E não é um patrocínio, é um trabalho em conjunto que a gente leva de conteúdo. E muito do que a gente tem falado ultimamente está justamente alinhado com essa visão comercial que você tem, que é oferecer os seus produtos como um serviço. E a gente quer que o pessoal de impressão também pense isso. Não é chegar lá e imprimir uma camiseta estampada, um banner ou 1000 cartões de visita. Se o cara quer ficar mais bonito, ou ele quer vender alguma coisa, ou ele quer comunicar uma promoção.
Então o problema dele não é a impressão, o problema é que ele quer alguma coisa com aquela impressão. E isso é mais ou menos nisso que você tocou, né? Quando o sujeito imobiliza aquele dinheiro, ele imobiliza uma grana, e se vocês não orientarem ele para que aquilo vire mais grana, isso acontece o contrário. Eu estou com uma plota que é ruim, que não me dá resultado, que não vai para frente. Então é muito importante esse trabalho. E vocês já negaram venda. Hoje é mais difícil porque a DSI tem um portfólio a Epson tem um portfólio grande de máquinas. Mas eu sei que vocês já chegaram e falaram, não, essa máquina aqui não é para você agora, vamos trocar de momento, ou espera um pouco mais, se capitaliza. É muito difícil um vendedor chegar e falar, não vou vender nesse momento. Mas entregar o planejamento é importante para o cliente, né? Em alguns momentos isso é importante porque você está preservando a saúde financeira dessa empresa, né? Não adianta você vender e ferrar com a vida do cara, né, que vai ter dificuldade. A gente sempre quer vender mais, mas em determinados momentos tem que ter essa sanidade de fazer a coisa. É um ganha-ganha, né? Não tem jeito. Se um dos elos dessa corrente estiver fraco, em algum momento vai estourar. E a parte técnica ajuda bastante também a poder dar esse bastidor comercial para o pessoal, né? O suporte técnico que vocês têm faz a diferença na hora do cliente escolher o que ele vai comprar, né? Ah, certamente. A Epson tem uma estrutura fantástica de centros de serviço em todas as capitais e principais cidades do país. Tem um suporte corporativo, 0800, lá que é o suporte corporativo, que resolve muito problema, mas mesmo com todos esses benefícios, toda essa facilidade, esses benefícios, muitas vezes essa ligação do 0800 demora, às vezes ele não consegue resolver de imediato. Às vezes demora um dia e os nossos consultores conseguem resolver na hora, ou pelo menos dar um retorno muito rápido. Então, os clientes percebem o valor nisso. Deu uma dor de barriga lá, ele liga, a gente já tem a solução. Né? Manda um WhatsApp, pelo menos nem liga consegue mais, orientar. né? Nem liga mais, manda um WhatsApp. Isso aí. Hoje o WhatsApp tomou conta, né? Ninguém mais usa o telefone. O André tá mandando uma mensagem para a gente aqui, ó, da Foco Criativo. Ele colocou, isso é fenomenal, ajudar o empreendedor a saber o que ele realmente precisa. E a gente tá falando isso de produto como serviço, isso é uma das bandeiras do movimento que a gente está lançando, o Startup de Impressão. E o André é uma das primeiras, é a primeira empresa que começa a colocar a hashtag Startup de Impressão nos seus posts. E tenho certeza que ele está acompanhando de pertinho o conteúdo do Portal Impressor e ele se identifica bastante com isso. Queria publicamente também, André, te agradecer por rapidamente adotar a hashtag. Ele postou primeiro que o Portal Impressor. Eu falei numa live, a próxima postagem dele já estava lá e a gente está com essa mentalidade, entregar, né, serviço, consultoria, suporte técnico, né, não pode ficar parado, o cliente não pode não produzir, não ganhar dinheiro com aquilo. E o que mais você acha? Assim, o que você tem essas duas conquistas seguidas, né? Maior canal de vendas Epson de impressora de grande formato da América Latina, um negócio grande em todos os sentidos, frase, efeito, América Latina. O que você acha que levou? O que levou a DSI a conquistar isso? Qual foi o motivo ou os motivos, enfim? Como é que quando você para imaginar, você fala, nossa, a gente conseguiu 2 anos seguidos, que é difícil se manter no topo, mas eu acho que foi por causa disso aqui. O que você resumiria ou falaria em relação ao que levou a essas conquistas? Eu acho que essa preocupação com o cliente, ele percebe isso. Então, essa fidelidade que a gente acaba criando, uma equipe extremamente comprometida. Cara, eu acho que não é um fato isolado, é um somatório de vários fatores. É difícil falar... Não tem um principal, né? Não tem, é um somatório. E também, claro que esse título, essa homenagem nos enche de orgulho, mas ela é uma consequência, não era... Eu acho que ela acaba vindo como
resultado do esforço. A gente não estava perseguindo o primeiro lugar, a gente estava querendo fazer com que o nosso cliente estivesse satisfeito, que a gente conseguisse evoluir nos negócios, e o primeiro lugar foi uma consequência. E não tem nada de errado se no ano que vem a gente for o segundo, terceiro, tem muito canal legal que está segundo, terceiro, quarto lugar, fazendo um bom trabalho. Então eu vejo isso como nos orgulha muito, mas é consequência do trabalho que a gente tem feito. Eu acho que não é, talvez não seja o principal. Acho que o principal é a gente ver resultado nos nossos trabalhos. Nós temos alguns cases assim que nos orgulha muito. Eu não vou fazer nome aqui porque vou cometer injustiça. Tem muitos clientes aí que a gente precisaria vai mencionar. acabar esquecendo alguém. Mas tem uma empresa que a gente tem um carinho muito grande, que eu lembro que na época que ele comprou a primeira F9700, uma impressorinha adaptada, a gente pedalou em 24 vezes para ele, e daquela F94, desculpa, era uma 9700, estou confundindo, era ainda os equipamentos adaptados, né? Quando surgiu o equipamento original, ele foi para o original, depois comprou o segundo equipamento e terceiro equipamento. Hoje está lá com um parque com 5 ou 6 equipamentos de 1,60 m de ponta, sabe? E tendo lucro, com uma estrutura enxuta, fazendo um belíssimo trabalho. Então, poxa, a gente sabia que conseguiu impactar vidas de pessoas, conseguiu trazer renda, trazer competitividade, trazer resultados, isso é muito legal. Eu estou citando um caso, mas a gente tem muitas empresas que nos orgulham muito pela jornada que elas percorreram e a gente sabe de onde elas vieram e aonde estão hoje. Então, acho que é isso que nos motiva. O prêmio é reconhecimento, não é um objetivo no fim das contas. Ele vem naturalmente, então, pelo que você está falando. Ou vocês em algum momento pararam e falaram, não, vamos planejar conseguir esse prêmio, enfim. É uma curiosidade que eu tenho, só se vocês miraram ele ou se ele veio por reconhecimento espontâneo e vocês miraram outras coisas e o prêmio foi consequência. Em 2018, a gente fez a primeira convenção da DSE, onde a gente juntou a galera, porque a gente tem pessoas em lugares muito distantes, então é difícil juntar todo mundo. E lá em 2018, quando a gente fez esse encontro, a gente até lançou esse desafio. Poxa, até 2025 a gente quer ser o primeiro atingir esse reconhecimento de maior canal. Ele veio muito, muito antes, né? Sim. Então, não tinha um planejamento. Poxa, vamos fazer isso. Um desafio, então. Não foi... Foi um desafio e a gente tinha outras metas que levavam a isso, mas não era essa a nossa meta. A nossa meta era crescimento, não sei se eu consegui me explicar aqui, mas essa a sensação que eu tenho. A meta não era ser primeiro lugar, não. A gente queria crescer, queria ter uma empresa saudável, ter clientes satisfeitos. E claro que é muito bom também receber esse reconhecimento, mas é uma consequência. Aqui, falamos de reconhecimento, falamos de tudo. E para frente, você já imagina alguma coisa? Não precisa nem dizer o que é, porque é claro que às vezes são estratégias, enfim. Mas como que você lida com o futuro? Você tem metas já planejadas? É curto prazo, médio prazo, longo prazo? Ou não, você é uma pessoa que foca mais no desenvolvimento do presente? O que você imagina para o futuro da DSI, o teu futuro como empreendedor, e como que você lida com isso? Não precisa dar detalhes da coisa, mas eu quero saber mais o seu mindset, a sua cabeça, como ela funciona em relação ao futuro, para que outros empreendedores, e principalmente o público do impressor, que são empreendedores jovens, possam também pensar em futuro e usar alguns exemplos que podem ser tirados dessa conversa aqui. Nesse momento, revendo e planejando o nosso mapa estratégico. Então, sim, a gente tem um planejamento para 5 anos
A Epson trouxe muitas soluções para... Houve uma diversificação no mix de produto. Embora a DSI tenha vindo com o DNA do mercado têxtil, durante esses últimos anos a gente acabou aprendendo e entrando em outros mercados. Mercado de comunicação visual, máquinas de solvente, agora a gente tem máquina de resina, impressora UV, o mercado de etiquetas. A gente tem uma linha de equipamentos que, para esse mercado que precisa produtos cada vez, volumes cada vez menores de produtos personalizados, é fantástica, com impressão de dados variáveis. O mercado de equipamentos técnicos para CAD, para engenharia, até algum tempo a Epson tinha uma participação muito pequena. Hoje tem equipamentos que vêm com um custo-benefício muito legal, com preço bacana. O mercado fotográfico já é dominado pela Epson. No mercado têxtil, a gente vem com uma pegada muito forte aí na impressão DTG, as impressão direta em algodão, equipamentos industriais para o mercado têxtil mesmo, não o mercado confeccionista, o mercado que produz a malha. Hoje tem equipamentos para fazer estamparia rolo a rolo a níveis industriais mesmo. Então, o nosso desafio para os próximos anos aí é conseguir aprender e conseguir entrar em todos esses mercados, se consolidar, acompanhar essa evolução. Acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, que a gente tem muito que aprender. Hoje nós temos, se a gente pegar o mercado têxtil, nós temos equipamento para... Tem a F170, que é um equipamento de R$ 2.900 para fazer brinde, e nós temos equipamentos de 2, 3 milhões, que é a Mona Lisa. Então a gente consegue atender toda essa necessidade de mercado, dependendo do tipo de produto, da demanda do cliente. Então, é um desafio para nós da DSI também, conseguir se estruturar e conseguir acompanhar toda essa evolução. Eu acho que o desafio é esse, manter esse ritmo, manter esse cuidado, ter sempre esses valores que a gente acredita presentes, não deixar isso se perder com o tempo. A gente tem dentro dos valores da DSI, comprometimento é um valor muito forte na nossa equipe. Simplicidade, a gente procura não dificultar as coisas, fazer com que o entendimento seja algo que seja fácil. Então, simplicidade a gente acha a gente acredita que é um dos valores muito importantes que a gente tem na nossa equipe, dentre muitos outros valores. Então, também está dentro do nosso planejamento manter manter o foco, manter o cuidado, manter a atenção. E claro que se a gente continuar transformando isso em resultado financeiro, que é o que vai acontecer, todo mundo fica feliz com isso. E a gente também consegue levar para o nosso cliente resultado, levar lucratividade, levar uma vida melhor. Eu acho que é isso que a gente espera. O público são empreendedores jovens, né, que estão ali dos seus 2 anos para cá. A grande maioria do nosso público é esse pessoal. Que mensagem você deixa para quem está começando o negócio, você que a gente contou, né, em resumo, para quem chegou agora aqui, Elisandro começou um negócio já com dívida, não começou um negócio para outras coisas, não começou para poder ajudar a família, para estruturar de novo, passou por produção gráfica, para chegar na parte de distribuição. Então tem uma história muito longa e é um administrador também. Então, o que você deixa de mensagem para a gente encerrar para esse empreendedor jovem que está começando agora e para que ele saia com uma mensagem bem bacana para pensar na empresa dele a partir de já, algo que ele possa pegar e tacar para frente a partir de hoje? Seja criativo, pense diferente,
Tente entender as dores do teu cliente. Faça muitas perguntas. Isso é muito importante, entender o contexto. Tenha foco. Você não vai conseguir ser bom em muitas coisas, porque... E não tem mal nenhum em você pedir ajuda. Você é bom em alguns pontos e encontre quem complementa esses outros aspectos onde você não é tão bom. Gere valor para o teu cliente. Não adianta... Você não vai vender uma lona impressa. Você vai vender um material que vai transformar um momento importante de uma pessoa, uma festa de aniversário, em um momento inesquecível. Então, tente olhar por outro ângulo. Não se apegue só ao óbvio. E o que mais que é importante? Assumir riscos calculados. Tem que assumir risco, mas você tem que estar sabendo onde você está pisando. Né? Eu acho que esses seriam as minhas dicas aí para quem está começando. Isso eu conheço você pessoalmente muito pouco, assim, mas me parece estrutura de gente generosa, porque a gente pede uma mensagem, você deixou um verdadeiro checklist para o cara fazer a partir de hoje, para o empreendedor, a empreendedora que estiver escutando a gente, você deixou um checklist lá que se ele parar e ficar falando, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, já é um verdadeiro planejamento. Então, uma mensagem bem generosa aqui. E eu esqueci de um bem importante. Ao comprar sua impressora, vai de Epson, que você vai resolver muitos problemas aí no teu futuro. Vai de Epson e nada DSI. E nada DSI. E só, mais uma vez, Elisão, te agradecer imensamente pela parceria, pela disponibilidade. Adriano, eu agradeço o convite e também queria deixar meu agradecimento como DSI, porque nós encontramos no Portal Impressor um meio de comunicação que vinha muito de encontro ao que nós buscávamos, ao que nós acreditamos, que era poder gerar conteúdo para os nossos clientes. Então, eu acho que a gente conseguiu gerar uma sinergia, a gente pensa bastante parecido em alguns aspectos aí, eu acho que é isso que fortalece essa nossa parceria. Isso aí, obrigado a todos e a gente se vê por aí. Então, embora. Obrigado a todos vocês, abraço forte para todo mundo e até a próxima. Até mais, Elisandro.